Ação. Agora sim. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um evento da Comissão de Filosofia do Direito e Literatura, OAB Rio. Hoje nós temos o prazer de receber o professor André Saldanha Costa e a Ellen, que também é membro da nossa comissão, será moderadora de hoje. Então tenham todos um excelente evento, agradeço desde já a presença de todos e passo a palavra a Ellen. Obrigada, Elaine. Boa noite a todos. Gente, a Elaine Lacerda é a presidente da Comissão de Filosofia do Direito da OAB. Está fazendo um trabalho sensacional e eu estou muito feliz. Seja bem-vindo, professor Saldanha. Faz tanto tempo que eu estou querendo e a gente está tentando organizar esse evento e finalmente conseguimos. Eu vou te apresentar, mas assim, eu acho que todo mundo aqui já te conhece, a maioria. O professor Saldanha é mestre e doutor em Ciências Políticas pela UF e é doutorando em Filosofia pela UFRJ. É professor da Cândido Mendes e também da UF. Então, é uma honra tê-lo aqui com a gente e ter vocês todos aqui nos prestigiando. Esperamos que vocês possam retornar sempre. Então, passo a palavra, professor. Obrigado, Ellen, pela apresentação, e também agradeço a Eliane por me convidar, né, à comissão da OAB. Muita honra que tenho em compor esse órgão de grande importância e relevância para a consolidação das instituições democráticas e republicanas no Brasil. Quero agradecer aos presentes por dedicarem parte do seu tempo de hoje a essa atividade, que é uma atividade remota, mas penso de grande relevância. Afinal de contas, trabalhamos aqui na chave de divulgação de conhecimento científico, de pensamento crítico, não é? De responsabilidade republicana e cívica, de modo que parabenizo a todas e todos por estarem aqui hoje, me cedendo parte do tempo de vocês para esse debate que pretendo, como já falei anteriormente, né? Não sei se terei o êxito que me propus a fazer, mas vamos ver o que eu posso apresentar para vocês. E, claro, após a minha exposição, espero que possa ter perguntas e que a gente possa construir um ambiente de troca de ideias, né, com relação ao que eu vou expor aqui de modo ensaístico. Né? É importante dizer isso, não se trata de uma pesquisa empírica, trata-se, não é, de uma reflexão que desenvolvo dentro de meu ofício como professor universitário, não é, e que, tendo em vista esse acúmulo de conhecimento, a partir da prática e de diálogos com outros operadores do direito, me sugerem esse conjunto de problemas que quero aqui dar um encaminhamento, né, uma certa forma ensaística de apresentação dos problemas. Não é? Então, quando comecei a debater com Eliane e com Ellen, né, sobre como é que eu poderia ajudar e contribuir com o nosso fórum aqui, eu sugeri esse tema que, não é, chama Gestão das Populações e o Papel do Judiciário, não é, tendo em vista duas categorias, duas ferramentas analíticas fundamentais desenvolvidas por Michel Foucault, que é o pensador principal ao qual me vinculo como intelectual, como cidadão, como professor, né, e vou procurar trabalhar essas reflexões na chave analítica do Michel Foucault, que desenvolve dentro da sua filosofia aquilo que ele denomina de analítica do presente. Não é? É uma forma de pensar o mundo contemporâneo e diagnosticá-lo, não é, a partir de um conjunto de categorias que nos permitem, não, de uma certa forma, reconhecer o problema, mas de um pouco mais a fundo do problema. Não é? Entender as suas minuências, entender as suas particularidades, né? Numa palavra pouco mal utilizada, a sua microfísica. Não é? Essa ideia de que todo grande problema, na verdade, ele pode ser decomposto em partes menores e podemos analisar essas partes menores de modo mais preciso, não é? A partir dessa analítica do presente. Então, a minha proposta de análise é pensar o judiciário nessa analítica do presente. Não é? Qual o papel, não é, de modo lato, do judiciário na gestão das populações.
E quando penso em populações, é evidentemente que estou pensando no conjunto daqueles cidadãos que se encontram tutelados pela existência de um Estado. O Estado é uma categoria importante, não só para as ciências jurídicas, como para a ciência política, como, para qualquer, digamos, disciplina acadêmica e científica, porque, de certa forma, a maioria, se não todos os processos numa dada sociedade perpassam, em certa medida, a estrutura do Estado. Então, o Estado é uma coisa muito grande, é uma categoria muito extensa e pouco precisa do ponto de vista de sua compreensão. Então, penso que a analítica proposta por Foucault, ela ajuda a gente a pensar a ação do Estado nas suas particularidades, na sua microfísica, para entender como é que o Estado participa, mesmo que indiretamente, da construção do mundo real. É claro que ele tem uma realidade concreta, isso é inegável, mas o que me interessa é pensar um pouco como é que o Estado, e o Judiciário em particular, daqui a pouco eu vou aprofundar isso um pouco melhor, não vou deixar de falar de Judiciário e começaria a falar de sistema de justiça, que é uma categoria mais precisa, que possui uma aplicabilidade um pouco mais, arguta sobre o problema que quero apresentar, mas, de certa forma, pensar como o Judiciário participa nessa construção do mundo real e como é que ele altera a nossa realidade, altera o mundo que vivemos. E isso, independentemente das posições ideológicas, de bom ou ruim, se concorda ou discorda, é algo que não pode ser ignorado. O Judiciário, ele altera a nossa realidade, a ação do sistema de justiça, ele constitui a nossa realidade, e então, portanto, penso eu, numa analítica do presente, tentar pensar algumas transformações que o Judiciário implementou. Então, rapidamente, penso que podemos pensar, dos últimos 10 anos para cá, que as ações afirmativas de políticas públicas em universidades com relação à política de cotas foi um tema apresentado pelo Judiciário, debatido no Judiciário e afirmado no Judiciário. O debate sobre células-tronco também perpassou o Judiciário. Estou pegando aqui uma área médica, uma área da biologia, e esse debate foi mediado pelo Judiciário e deliberado pelo Judiciário. Também penso a gestação de anencéfalos, por conta da Zika e por conta da chikungunya, que foram doenças que tiveram maior expressão durante os anos de 2010 a 2013, que trouxeram um novo problema para as autoridades de saúde pública, e que o Judiciário teve que participar, dizendo que era possível fazer o aborto de anencéfalos em 2013. E mais recentemente, ou de alguma forma também bastante contemporâneo, foi a decisão de 2011 sobre o casamento homoafetivo, a equiparação do casamento homoafetivo por parte dos cartórios cíveis no Brasil. Então, penso que apenas recortando esses problemas, já é visível para todos nós como é que o sistema de justiça e o poder judiciário, de modo geral, eles atuam de modo muito particular na transformação da realidade de diversas populações. É claro que, na última instância, o que eu pretendo deixar para o final é falar um pouco sobre uma população que é exclusiva do poder judiciário, que seria a população carcerária. Esse é um desafio para todo pensador, porque a questão carcerária no Brasil deita raízes muito profundas na reflexão sociológica, histórica, política e mesmo jurídica no Brasil. Recentemente tenho visto, inclusive, monografias, dissertações e teses de doutorados, pensando a questão penitenciária a partir da sua administração. Faço referência aqui à tese defendida na UFGV de José Jesus Filho, que foi em 2017, que trabalhou a questão carcerária do ponto de vista administrativo dos gestores penitenciários. Então, a gente, assim, apenas com essas pequenas fragmentos de realidade, a gente já começa a perceber que a categoria, e aí eu quero começar por aqui, a categoria cidadão, que é uma categoria universalizante, e ao mesmo tempo homogeneizante, que é um problema. É um problema por quê? Porque a categoria cidadão, de alguma forma, oblitera a multiplicidade, a diversidade.
não é o que leva, evidentemente, a uma série de distorções pelo vulgo que não compreende, né, a condição de cidadão como uma condição plenipotenciária, não é? Ou seja, que o cidadão ele é a razão da existência do próprio Estado, não é? O que estabelece também um paradoxo, né? Porque é um Estado que existe para a coletividade, afirmado em cima, né, da singularidade ou da individualidade do cidadão enquanto sujeito de direitos, né? Então isso é muito interessante do ponto de vista sociológico, político e filosófico, porque, afinal de contas, esse paradoxo estruturante do cidadão e do cidadão enquanto indivíduo e cidadão enquanto categoria universal, né, ele enseja uma série de problemas. Né, problemas esses que eu pretendo recortar com a ideia de população. Né? Então, temos uma população constituída fundamentalmente de cidadãos, né? E aí eu estou partindo da ideia de formalidade do cidadão, né? Ou seja, cidadão é uma condição universal a todo sujeito de direito que está, né, tutelado por uma ordem jurídica dentro de uma república democrática, que no caso é o Brasil. Né? Então, o cidadão é o elemento central de uma ordem republicana e democrática. Né? Uma pena que, apenas uma parêntese, uma pena que ele não entenda isso desse modo. Né? É uma pena que os cidadãos não entendam a sua condição de cidadania como um direito e não como uma obrigação. Né? Esse é um debate que eu tenho com meus alunos na faculdade de Direito, né, com muita frequência, né, tentando chamar atenção à ideia dos deveres como, né, o fundamento do agir do cidadão e não a obrigação como, né, um temor pela agência do Estado. Né? Então, isso é uma mudança de paradigma que cabe a nós, de alguma forma, pensadores do direito, tentar, né, ensejar na sociedade em que vivemos. Mas, de todo modo, não é, partindo da premissa que eu adotei aqui, que, ou seja, né, esse paradoxo entre o cidadão individual, sujeito de direitos, não é, e o cidadão enquanto coletividade, ele não permite a gente enxergar, ou pelo menos seccionar a realidade a partir dessas populações, não é, que, via de regra, são alvos de políticas públicas, são alvos, não é, de medidas judiciárias, de legalidades específicas. Né? Então, quando proponho aqui inicialmente que nós pensemos que a condição de cidadania ela é uma condição paradoxal, porque pensada individualmente, mas gestada, né, gerida coletivamente, ela não nos permite pensar as populações. Né? Então, o primeiro corte que procuro fazer aqui é pensar esses cortes, como, por exemplo, não é, a população LGBTQIA+, né, a partir do casamento homoafetivo, a homologação do casamento homoafetivo a partir de 2011. O que essa decisão judiciária alterou para esses cidadãos, né, para essas cidadãs? Né? É algo que constitui a sua realidade. Não é? A não necessidade de modificação, né, fisiológica, corporal, né, do transgênero para ter o reconhecimento civil, algo que o judiciário também deliberou nessa mesma data. Né? O aborto de crianças anencéfalas por conta de uma epidemia de virose, né, até onde me consta, posso estar equivocado, me corrijam os infectologistas e os virologistas, se a dengue não é um vírus, eu creio que sim, né, mas a partir do desdobramento, da mutação do vírus da dengue, começamos a ter, a partir de 2013, 2010, 2013, o maior, né, número de crianças anencéfalas que, por seu turno, ensejaram ao Estado e ao Poder Judiciário em específico uma decisão favorecendo o aborto dessas mães que não teriam condições de, né, ter os seus filhos, porque, afinal de contas, as crianças não poderiam sobreviver fora do ventre materno. Né? Nem crianças se constituíam porque não possuíam, né, o incérebro, e não tendo o cérebro, né, o corpo não funciona. Né? E penso também, evidentemente, a pesquisa de célula-tronco, que também foi uma questão importante, deliberada pelo Judiciário. Em última análise, penso, né, a questão da gestão de segurança pública com relação ao sistema prisional brasileiro, que me parece, né, a ponta final do problema aqui apresentado. Né? Então, procurei, de alguma forma, pensar, né, esses problemas, essas realidades que o Judiciário alterou. Né? Falei hoje na aula sobre, né, um dos problemas que enfrentamos durante a pandemia, mais recentemente, de Covid-19, quando falei sobre a questão dos ritos fúnebres, né, que foram impedidos pelo Judiciário, né, durante a pandemia, porque, afinal de contas, isso representava um risco à saúde pública. Então, de algum modo, choveu
não é, protestos no judiciário, tendo em vista que isso impedia o exercício da liberdade individual, da liberdade de crença, não é, e que isso, de certa forma, foi um problema novo que o judiciário teve que enfrentar, porque, afinal de contas, impedimento, não é, de rituais fúnebres é algo que nos remonta à Antígona, né, de Sófocles, um dos fundamentos do pensamento jurídico contemporâneo, do pensamento jurídico, né, ocidental, se encontra na Antígona, e o problema que Sófocles levanta quando Antígona é impedida por seu tio Creonte de fazer, né, os rituais fúnebres para o seu irmão Polinice. Né? Então, é algo que reside no mundo grego do século V a.C., mas que, de alguma forma, também nos apresenta ao mundo de hoje. O mundo de hoje teve que lidar com esse problema com relação ao impedimento do livre exercício de rituais fúnebres, tendo em vista, né, o interesse coletivo de uma população mais ampla, que seriam aquelas pessoas que, né, de alguma forma, seriam vitimadas pelo ritual tal como ele se apresenta nos dias não pandêmicos. Né? Então, esse também foi um desafio que o judiciário teve que intervir, salvaguardando interesses e direitos, né, direitos e interesses de uma população, né, mais difusa nesse sentido. Né? Então, penso que esse conjunto de problemas que eu acabei de levantar aqui nos remetem, né, e aí passo para a segunda parte do minha apresentação, quer dizer, fiz esse preâmbulo inicial para, de alguma forma, apresentar ao meu ouvinte, às pessoas que vão assistir esse vídeo posteriormente, não é, o conjunto de problemas que tenho em mente para pensar, não é, o que vamos debater aqui, demonstrando, fundamentalmente, onde é que o judiciário intervém, não é, de modo preciso e que altera, a partir de um caso singular, ou de alguns casos singulares, a realidade de um conjunto populacional muito mais extenso. Não é? Isso é algo que, muitas vezes, é esquecido, porque, afinal de contas, né, boa parte das decisões prolatadas pelo judiciário, né, afetam casos individuais, mas que têm repercussão, não é, sobre o conjunto das outras atividades análogas a ele. Né? Então, a gente acaba vendo esse efeito a posteriori, né? Ou seja, na medida em que novas ações ingressam no sistema de justiça, essas ações são decididas a partir, não é, dessa decisão anterior, né, desse precedente, tendo em vista a legalidade e a decisão de um juiz que outrora teve que, de algum modo, analisar um caso como esse. Não é? Então, eu procuro, de alguma forma, pensar esses casos que apresentei, tendo em vista que eles são de grande, né, atingem grandes conjuntos populacionais. Não é? E aí volto a reforçar apenas que, quando falo de população, né, é exatamente para poder pensar de modo analítico, né, a multiplicidade e a diversidade que a categoria cidadania, de alguma forma, não deixa tão claro. Não é? Tendo em vista que, né, e só um parênteses rápido também, tendo em vista que existem uma série de pensadores de grande respeitabilidade acadêmica que fazem, né, diferentes formas de pensar a cidadania no Brasil. Né? Desde o Vanderlei Guilherme dos Santos, que pensa a cidadania regulada, a José Murilo de Carvalho, que fala das 3 classes de cidadania, Nilo Batista fala sobre a cidadania negativa. Não é? Então, nós temos várias formas de pensar a não cidadania, não é? Mas, de alguma forma, é importante entender que a cidadania é um conceito bastante extenso, então de pouco precisão, pensando logicamente. Né? Então, a extensão do conceito de cidadania, ela muitas vezes escapa, não é, à pessoa que não entende, não compreende o que significa ser cidadão, de modo que eu pretendo, a partir daqui, né, trabalhar a ideia de cidadania, recortando ela, né, nas suas diferentes populações, ou seja, como a cidadania é operacionalizada por diferentes populações. Por exemplo, movimentos negros operam a cidadania de um determinado modo, movimentos LGBTQIA+, operam a cidadania enquanto um conceito de outro modo, não é? População, familiares de presidiários operam a cidadania de outro modo. Não é? Então, penso que... E ainda podemos pensar que familiares de presidiários negros homossexuais também operam o conceito de cidadania de outro modo. Não é? De modo que a plasticidade do conceito de cidadania, formalmente estabelecido no ordenamento jurídico, ela nos permite, de alguma forma, ou demanda daquele pensador, né, que se propõe a trabalhar com ela, uma certa secção. E essa secção é apenas uma secção analítica. Tá? Quero deixar isso bem claro. Passando, então, para o segundo ponto da minha exposição, já falei bastante aqui inicialmente, né, quero trabalhar os conceitos. Eu penso que a minha exposição aqui vai mobilizar fundamentalmente três conceitos.
né? O primeiro deles é o conceito de disciplina, que tomarei em breve alguns minutos explicando o que penso sobre disciplina e como Foucault estabelece a ideia de disciplina, e a comunidade acadêmica, né, repercute a ideia de disciplina no pensamento Foucaultiano. O segundo, dele, de alguma forma, um desdobramento desse primeiro conceito, o conceito de biopolítica, né, também é um conceito da analítica, né, proposta por Foucault, da analítica do presente, e que opera fundamentalmente a questão da população. Né? Quer dizer, a biopolítica ela está necessariamente ligada ao reconhecimento da existência de populações. Né? Quero só chamar a atenção que o próprio Foucault ele estabelece, né, nos seus trabalhos da década de 70, notadamente 76 e 78, né, que população ela surge exatamente enquanto uma categoria que tem origem na estatística. Né, e a estatística é a ciência que o Estado produz para se autoconhecer. Né? Então, a forma que o Estado tem para se conhecer, ou seja, conhecer os seus próprios processos internos, surge com essa ciência chamada estatística, que é uma ciência que produz dados para o Estado, para que o próprio Estado tenha conhecimento de si mesmo e, simultaneamente, poder tomar decisões com relação à efetividade da legalidade, com relação à elaboração de políticas públicas, com relação, não é, à produção legislativa, que são competências exclusivas do Estado. Não é? E, finalmente, em última análise, quero trabalhar com a noção de governamentalidade, né, que seria, né, de alguma forma, produto da articulação entre a disciplina e a biopolítica. Tudo bem? Então, eu creio que são essas três categorias que vou mobilizar ao longo da minha exposição para pensar esses grupos populacionais que acabei de fazer referência, população, né, LGBTQIA+, população, né, de negros e pardos no Brasil, população não de pessoas com deficiência, população, ou seja, todos aqueles grupos que, num determinado momento, sofrem, em certa medida, né, uma exclusão a partir da não afirmação universal da cidadania, tal como preconiza o ordenamento legal, né, o ordenamento jurídico. Então, é importante a gente pensar naqueles que, de alguma forma, não são contemplados pela ordem jurídica, porque, de alguma forma, né, a sua condição como população o exclui dessa possibilidade. Né? Evidentemente que, claro, essa exposição ela não pretende ser exaustiva da realidade, mas, pelo menos, de alguma forma, procura problematizar certas questões que assolam muitos de nós, e que, de alguma forma, tem a ver com o fazer filosófico. Né, que a filosofia, de certa medida, ela não procura responder problema algum, mas sim pensar os problemas de acordo com o que eles nos colocam à nossa consciência dentro do devido histórico. Né? Então, a filosofia tem um compromisso com as perguntas, muito mais do que com as respostas. Né? De modo que, se algo que nos constitui como seres humanos é poder pensar filosoficamente. Né? Algo que nos faz do gênero humano é a capacidade de produzir, encontrar e tentar, de alguma forma, encaminhar problemas, mesmo que esses problemas não tenham solução num horizonte próximo. Né? Penso que todos esses problemas que apontei aqui são problemas que são, de alguma forma, recentes, mas que têm uma grande extensão histórica para gerações não só atuais, mas para gerações que virão. Né? E acho que esse compromisso é um compromisso que a filosofia tem, né? Ou seja, deixar um arcabouço reflexivo para gerações que nos sucederão, num tempo não muito distante. Não é? Então, uma vez que já apresentei as três categorias que vou mobilizar, vamos às suas definições. Não é? Tendo em vista que são 8 horas agora e temos até 9, se não me engano, Ellen me corrija se eu estiver errado, né? Temos até as 9 para poder, então quero deixar pelo menos meia horinha para a gente poder trocar uma ideia no final. Né? Então, a disciplina, que foi o primeiro conceito que selecionei para o nosso debate, né, ela tem a ver com a forma como a política e o poder, Ellen falava um pouco sobre a política antes da gente começar a gravar nosso encontro, como a política e o poder, não é, eles constituem o sujeito. Não é? O sujeito ele é, de alguma forma, disciplinado, segundo Foucault, a partir de uma ortopedia moral, não é, a seguir certas condutas. Seguir certas condutas, e essas condutas, evidentemente, constituem a subjetividade desse sujeito. Rapidamente podemos pensar que a subjetividade de um presidiário, enquanto presidiário, ela distingue daquela pessoa que não é um presidiário.
não é? Entendendo que o sistema prisional ele é muito mais vasto do que, evidentemente, aquela unidade prisional onde o corpo fica recluso, né? A amplitude, a extensão do sistema prisional, é o que Foucault vai defender em 74 e 75, perdão, a partir do Vigiar e Punir, ela não se restringe à existência da instituição. Não é? O mercado de trabalho, as famílias, não é? Elas são, de alguma forma, ortopedizadas, não é? A partir da noção de que existe um lugar chamado prisão. Né? Então, o papai fala para o filho, né, num determinado momento, a mamãe fala para a filha, né, de todo modo, a mamãe fala para o filho ou para a filha, que, né, olha, filho, estude para que você não vire um presidiário. Não é? Então, a família, de alguma forma, entende que, não é, em algum dado momento, aquela socialização provocada pela instituição prisão é fundamental para a criança, em vias de se tornar adolescente, compreenda que as suas ações têm consequências e que parte dessas consequências pode ser ir para a prisão. Não é? Ou seja, a restrição da liberdade constitui a sujeição contemporânea a partir da existência da prisão. Né? Ou seja, o discurso da família é um discurso colonizado pela existência da prisão. Né? Do mesmo modo, podemos pensar que hoje, não é, hoje temos um debate franqueado democraticamente com relação, não é, às inequidades que a população negra sofreu, não é, e essa nova subjetividade que emerge com a afirmação, não é, dos movimentos negros é fundamental para a gente compreender como é que essa ortopedia ocorre. Não é? Se no início do século XX a questão praticamente era inexistente, né, do ponto de vista do seu reconhecimento, não é? Ou seja, principalmente em grandes estudos do início do século XX, você verifica, né, que a condição do negro era uma condição de subalternidade, era uma condição, né, em que ele não se reconhecia como negro. Hoje é exatamente o contrário. Né? Os movimentos negros, a partir da existência de uma pauta democrática e de afirmação, né, dessa identidade, modificou essa subjetividade e hoje nós temos, né, lideranças, pessoas que se colocam à frente do movimento negro dizendo, olha, nós somos do movimento negro, estamos pleiteando esse conjunto, não é, de medidas de reconhecimento. Não é? É uma modificação radical se a gente considerar que no início do século XX esse debate praticamente não existia. Né? Temos que pensar aqui a partir da disciplina uma nova ortopedia que permite hoje que lideranças negras se afirmam como lideranças negras, né, e reivindiquem a condição de negritude para reclamar sobre a desigualdade, sobre a inequidade no processo de construção, né, da cidadania do Brasil. Não é? Do mesmo modo, podemos pensar também, não é, que os pares homoafetivos, masculinos, femininos, transexuais, também tiveram que passar por uma ortopedia moral, porque aí bem mais recente, não é? Até a década de 60 no Brasil, não é? Ser um homossexual era uma condição que, né, era irreconhecível, né? As pessoas não se colocavam, né, não se colocavam publicamente como homossexuais, não é? E agora hoje existe muito maior tolerância com relação a, não é, a pauta de reivindicações do movimento LGBTQIA+, e principalmente, não é, com relação aos direitos da população LGBTQIA+, de poder afirmar o seu afeto de modo público e ser reconhecido pelo Estado a partir, não é, da sua afetividade. Não é? Isso tudo envolve, como Foucault propõe, uma nova subjetividade, né? Envolve uma nova ortopedia moral, né? E essa ortopedia moral é produzida pelo que o Foucault denomina de disciplina. Né? Então, temos uma nova disciplina que organiza populações. Né? Essas populações foram disciplinadas subjetivamente a reconhecer-se como sujeitos de direitos. Né? Então, essa é uma questão fundamental. Né? Por quê? Porque, apesar de que, né? E aí vamos lá, apesar de que temos um protagonismo dos movimentos negros hoje em dia, isso não impede que o racismo ocorra. Né? Apesar de termos protagonismo com relação, não é, ao movimento LGBTQIA+, isso não impede que o Brasil seja um dos países que mais mata homossexuais e transgêneros no mundo. Né? Apesar de termos ainda, né, uma pauta mais progressista com relação ao direito das mulheres, com relação à liberdade reprodutiva, isso ainda não impede que não vejamos, não é, uma série de negligências com relação a esse direito vindo do próprio judiciário. Não é? Então, com relação né, a não permitir abortos legais, né, de muitas vezes impedir abortos legais, né, são casos minoritários, mas de alguma forma repercutem sobre a imagem institucional do judiciário. Né? Então, penso que são temas candentes e que envolvem, evidentemente, um processo de ortopedia moral feito a partir dessa subjetividade que essas populações, em especial, contribuíram, né, em reorganizar e propor esse desafio
a esse conceito formal de cidadania. Ser cidadão é reconhecer o direito da população negra e parda no Brasil. Ser cidadão é reconhecer o direito às mulheres à liberdade reprodutiva. Ser cidadão é reconhecer ao movimento LGBTQIA+, e aos pares homoafetivos o direito de serem felizes a partir da união que eles decidem fazer. Né? Então, isso é uma coisa muito importante, porque, no final de contas, isso constitui a nossa própria organização enquanto sociedade, enquanto, né, civilização, enquanto país, enquanto ordem jurídica. Né? Então, é muito relevante a gente pensar essa disciplina. Né? Para finalizar, penso que os operadores de direito também são sujeitos, né, a uma disciplina, uma ortopedia moral. Né? Essa ortopedia moral tem a ver exatamente com a adesão à legalidade. Né? Então, que é algo estranho a muitos brasileiros. Né? Quer dizer, o bacharel de direito ele precisa, né, para se constituir enquanto bacharel de direito, uma disciplinarização, né? E essa disciplinarização é feita pela universidade, fundamentalmente, que procura incutir nesse sujeito, né, uma certa conduta, uma certa disciplina, onde ele entenda que a sua conduta tem que se pautar pela legalidade. Ele pode não concordar com a legalidade, ele pode ser crítico à legalidade, mas siga a legalidade. Né? Na chave kantiana do termo, não é isso? Critique, mas obedeça. Né? Isso é o que o Kant vai dizer. Né? De alguma forma, então, esse problema do bacharel de direito, ou seja, dele ser, né, ciente, não é, com relação à ordem, à ordem legal e seguir a ordem legal enquanto um princípio, é fundamental para, né, a constituição do bacharel de direito de modo geral. Né? Então, para o exercício, claro, da cidadania. Então, esse primeiro conceito, penso que já expliquei, né, demasiadamente, vamos passar para o segundo conceito que se articula com esse primeiro. Né? Ora, se é possível, então, entender que certos grupos sociais, né, certos sujeitos, sejam eles de direito ou não, certos sujeitos, eles propõem uma nova subjetividade, uma nova forma de se apresentar aos processos e relações de poder na sociedade ao qual ele está inserido, e principalmente ele se constitui enquanto um grupo autorreferente. Né? Esse grupo autorreferente, que vamos denominar provisoriamente de população, não é uma categoria homogênea, mas essas populações, elas, evidentemente, elas organizam um conjunto de demandas com relação ao seu corpo, com relação à sua forma de sujeição a essas relações de poder, e, portanto, pode ser pensada a partir de uma categoria que Foucault denomina de biopolítica. O que é biopolítica? O biopolítica é entender que o poder se manifesta nos corpos, através dos corpos e pelos corpos. Voltando aqui à questão. A liberdade, que os homossexuais conquistaram a partir da decisão, de 2011, de serem reconhecidos como pessoas de direito, como sujeitos de direito, e a partir daquela decisão poderem, ter contratos em nome do casal, conseguirem adoção, terem, direito à pensão, terem direito a constituir, patrimônio, terem direito a ter, direitos previdenciários, todo esse conjunto de direitos reconhecido a partir de 2011 altera, a dinâmica, ou melhor trabalhando, a organização biopolítica dessa população LGBTQIA+. Essa população agora ela pensa para além, daquela condição de pária da sociedade que lhe foi legada durante muitos anos. Eles agora podem afirmar a sua afetividade, serem reconhecidos pela sua afetividade e exigirem que esses direitos sejam reconhecidos pelo conjunto da sociedade. É muito importante destacar isso, porque ainda temos muitas resistências nessa área. Essa é uma luta política que enseja um recorte biopolítico, porque, fundamentalmente, aquelas pessoas que não concordam, ou dentro de um ambiente democrático, com relação ao reconhecimento desses direitos, apelam exatamente para argumentos que estão baseados na biopolítica. Ou seja, da ideia de que esses casamentos eles seriam ilegítimos, essa organização familiar não é aquela que majoritariamente se coloca na sociedade, e, em última análise, essa organização familiar não é uma organização familiar. Então, esse é um problema biopolítico, porque nega o estatuto de sujeitos, de disciplinas que essas pessoas tiveram que constituir para se reconhecerem enquanto tal e poderem, agora, se afirmarem enquanto grupo social que demanda, fundamentalmente, o reconhecimento de direitos. Não é possível pensar o mundo contemporâneo sem o auxílio
da categoria biopolítica, que entende que populações trabalham a partir, né, de sujeição de poder aos seus corpos. Não é? As mulheres, quando falam sobre direito reprodutivo, fazem a mesma coisa. Não é? Elas afirmam que não é competência do Estado, nem competência de nenhum outro, né, segmento da sociedade, deliberar sobre o direito reprodutivo delas. Não é? O direito é exclusivo dessas pessoas, disciplinarmente, dessas mulheres, né? E mesmo mulheres que não são, não é, ou pessoas, né, que não são coincidentes com mulheres que não. Esse vai ser um termo complicado para mim, tá? Eu confesso aqui se cometer algum deslize, peço desculpas. Mas, né, pessoas transexuais que não é, de alguma forma, fenotipicamente mulheres, mas são, né, são pessoas que podem ter, né, direitos reprodutivos reconhecidos. Né? Então, se apresentam como fenótipo masculino, mas que ainda guardam a possibilidade, não é, de ter, não é, de engravidar e ter uma criança. Não é? Essas pessoas, não é, também se apresentam enquanto pessoas que teriam direitos à sua liberdade reprodutiva, e que isso, evidentemente, tem a ver com um debate mais amplo, que tem a ver com, né, o direito ao aborto, o direito à liberdade reprodutiva, né, contra a violência obstétrica, não é? Essas questões que hoje envolvem, né, a natalidade. Né? A natalidade é um conceito político que na área a gente destaca com muita precisão, não é? E que constitui fundamentalmente parte da biopolítica. Não é? Quer dizer, pensar em políticas de natalidade não é algo que tem a ver com o reconhecimento, né, de que a biopolítica é um conceito heuristicamente relevante para pensar, né, esse diagnóstico do presente, essa analítica do presente. Não é? Finalmente, penso que é importante a gente pensar a biopolítica exatamente como essa forma de que como o Estado e como a sociedade, e aí entendendo que Estado e sociedade, né, muitas vezes são conceitos que se mesclam em certa medida, né, como é que o Estado e a sociedade operam certos conjuntos populacionais. Né, como é que as lutas, por exemplo, do movimento negro se travam dentro de um horizonte biopolítico. Como é que a luta do movimento feminista se travam dentro de um horizonte biopolítico. Como é que a luta, né, de familiares e pessoas encarceradas se travam, não é, num ambiente biopolítico. Né? Porque, afinal de contas, em última análise, né, a prisão brasileira ela é um desafio, né, com relação à afirmação da esfera jurídica na garantia de direitos humanos, né, com relação à dignidade da pessoa humana. Né? Ou seja, né, o sistema carcerário brasileiro, recuperando aqui a frase, né, de um ministro né, da Segurança Pública, né, é um inferno. Né? Não sei se vocês se recordam de quem foi esse ministro, penso que não é necessário dizer o nome, né, mas tivemos um ministro da República que, alguns anos atrás, disse que o sistema penitenciário brasileiro era um inferno. Né? Então, se é um inferno, né, como fazer com que aquelas pessoas que são sujeitas a essa instituição, né, sejam biopoliticamente organizadas a partir desse reconhecimento do Estado de que aquilo ali não garante direitos a ninguém. Não é? É de conhecimento não só comum, mas, né, o mundo acadêmico tem repercutido muito sobre isso, sobretudo, né, nos trabalhos da Camila Nunes Dias, não é? Sobre como é que o sistema carcerário brasileiro, né, teve que, de alguma forma, participação ativa, né, na organização dos próprios presos em facções criminosas. Não é? Quer dizer, as facções criminosas, elas são uma resposta biopolítica, em certa medida, à precariedade do exercício de direitos no interior do sistema prisional brasileiro. Não é? De certa forma, quer dizer, se o preso entra no sistema prisional e ele precisa lutar pela sua sobrevivência, a sua luta não é só disciplinar, mas também é uma luta biopolítica. Ela tem que fazer com que a sua vida permaneça ainda possível dentro de um ambiente que não lhe é favorável. Porque o próprio Estado negligencia, né, aquela legalidade da execução penal, né, e constitucional e processual penal, que garante ao preso um conjunto mínimo, não é, de direitos, mas que ainda são direitos, e que é importante dizer, né, isso é algo que eu sempre digo aos meus alunos: direito penal, direito processual penal e direito de execução penal são direitos, e precisam ser afirmados e entendidos enquanto tal, não é? Porque senão o que nos sobra é a barbárie. Né? O que nos resta, então, portanto, é a barbárie, se não reconhecermos esses direitos enquanto direitos. Não é? Então, penso que a afirmação gambeniana de que todas as lutas políticas contemporâneas são invariavelmente lutas políticas, né, lutas biopolíticas, elas só é possível na medida em que a gente reconheça que essa luta biopolítica né, organizada a partir de certos conjuntos de demandas populacionais. Como já falei anteriormente, né, os direitos reprodutivos das mulheres,
o direito, né, de liberdade afetiva com relação à população LGBTQIA+, o seu reconhecimento enquanto sujeito de direito, né, a população negra, né, e parda brasileira que luta contra o racismo e que, né, reivindica uma outra inscrição na ordem simbólica e material da sociedade brasileira, né, em última análise, os parentes, não é, de presidiários que também reivindicam melhores condições para o sistema penitenciário brasileiro. Né? Todas essas lutas, elas têm um elemento em comum, né, analiticamente falando, que são lutas biopolíticas, porque pensam populações. Né? Não é o indivíduo singular ao qual o sistema de justiça vai dar, né, uma sentença, né, em última instância, mas sim a essa repercussão dessa decisão que vai, de alguma forma, né, atender a um conjunto muito mais amplo de cidadãos que estão organizados nessa categoria população. Né? Então, o judiciário ele tem um papel ativo na gestão das populações, né, por mais que o seu objetivo não seja necessariamente gerir essas populações. Né? O judiciário não tem como papel essa governamentalização, né? O que é um problema para nós também. Né? Quer dizer, a governamentalização é talvez um pouco o problema que a Ellen, né, aborda em seu trabalho sobre ativismo judiciário. Né? O ativismo judiciário reconhece, em certa medida, que existe um espaço de atividade que não é preenchido por ninguém, e como em ciência política nós sabemos que não existe vazio de poder, não é? Alguém tem que exercer esse poder, e esse poder tem sido, não é, o poder decisório da decisão judiciária. Não é? Então, se há uma demanda e essa demanda não tem um eco, não é, com relação aos seus efeitos no conjunto dos processos ao qual ela se insere, cabe ao judiciário deliberar a respeito. Né? E aí migramos para um problema que seria, não é, a judicialização das relações sociais e, em última análise, a governamentalização do sistema de justiça, apesar de que o sistema de justiça não é, pelo menos formalmente, né, um órgão de né, administração direta. Né? Ele não tem a ver com a administração do Estado propriamente dito, mas ele atua de modo indireto, resolvendo os litígios que ocorrem dentro de qualquer Estado democrático, né, e que, né, se pretende republicano. Então, é muito importante a gente entender que a governamentalidade, né, ou seja, essa última categoria que vai articular a disciplina e a biopolítica, ela é fundamental para a gente compreender, não é, como é que o judiciário, ele, indiretamente, ao gerir demandas pontuais, advindas da sociedade ou mesmo do próprio Estado, ele acaba tomando uma decisão, e essa decisão não só altera a condição de sujeito, né, disciplinarmente, daquela pessoa, não é, o que vai ter um impacto biopolítico, em certa medida, sobre o conjunto da população ao qual ele se insere, mas que isso também tem a ver com uma técnica governamental. Né? Ou seja, a governamentalidade, não é, que é uma palavra difícil expressão, né? É a forma como nós, de alguma certa medida, relacionamos com o poder. Não é? O poder, esse poder que não possui, não é? O poder para Foucault é sempre uma coisa transitiva. Né? O poder ele não tem lugar. Né? O poder ele costura as relações. O poder está em todos os lugares e em lugar nenhum. Não há um titular de poder. Né? Todos aqueles que se inserem, né, no conjunto de processos mais amplos de qualquer sociedade são sujeitos, né, ao exercício do poder e também sujeitos do próprio poder. Né? Ou seja, nós somos produzidos pelo poder. O poder se manifesta no corpo. Né? O corpo ele é produto, em certa medida, do poder. Né? Que poder, André? Você pode me perguntar. O poder, por exemplo, médico, né, que administra, de alguma forma, a nossa noção de saúde. Né? Então, se estamos um pouco mais gordos, um pouco mais magros, estamos mais sedentários, menos sedentários, se somos, não é, temos alguma moléstia, né, essa noção é uma noção derivada do exercício do poder médico. Né? Esse poder médico constitui o nosso corpo. Né? Do mesmo modo que nossas profissões, não é? Quando nos apresentamos como, né, algo que o Felipe, inclusive, falou, quando nós nos apresentamos de acordo com uma profissão, essa profissão constitui a nossa subjetividade, a nossa disciplina, e, ao mesmo tempo, nos apresenta um conjunto mais amplo da sociedade. Não é? Então, eu sou um professor, né, e isso me estabelece um certo recorte, né, uma certa posição, uma certa hierarquia nas relações de poder. Poder esse que está difuso na sociedade. Não é? Poder esse que, não é, perpassa, né, todos os processos que constituem aquela amálgama que denominamos como sociedade. Né? Ou seja, esse conjunto de processos difusos, mas que são, de alguma forma, né, constituintes daquele mundo real ao qual estamos necessariamente inseridos. Não é? Então, é muito interessante a gente pensar que a governamentalidade, né, ou seja, esse exercício do poder, né, que não necessariamente foi planejado, mas que ele existe e é possível de ser reconhecido, né? Vamos lá,
as pautas do movimento negro não são necessariamente convergentes das pautas com relação ao movimento LGBTQIA+, né? E que não são necessariamente convergentes às pautas do movimento de familiares encarcerados, né? Entretanto, se você é um sujeito encarcerado LGBTQIA+, e negro num estabelecimento prisional, essa convergência é fundamental para você poder pensar esse corpo que se encontra dentro do estabelecimento prisional, não é? Que é produzido pela decisão judiciária. Não é? É importante dizer isso. O único poder que tem a incumbência de delegar um sujeito a um estabelecimento prisional é o sistema de justiça, né? Através do devido processo, através do devido processo penal, através, não é, do sistema de inquérito, não é, tudo isso que dá garantias a que aquela pessoa seja, não é, encaminhada a um sistema prisional e que ela possa cumprir a sua pena e que, de certa medida, sair de lá, não é, né, ainda vivo, coisa que, não é, muitas vezes é impossível a uma parcela significativa da população brasileira. Basta a gente pensar que, né, a população brasileira carcerária, nos últimos 20 anos, ela quase quadruplicou, né? Saímos de um pouco mais de 150 mil, né, pessoas presas no início de 2000 e chegamos no final, né, chegamos agora, nos tempos mais recentes, a quase 700 mil pessoas presas, né, provisoriamente ou já com condenação, né, de modo que, né, tivemos aí uma exponenciação, não é, de corpos presos, e que, evidentemente, né, isso depende de compreendermos essa governamentalidade, né, que existe dentro do sistema de justiça e dentro do Poder Judiciário, né, porque apenas o Poder Judiciário tem essa competência. Né? Então, é muito importante a gente pensar, né, nessas três categorias para podermos entender como é que o judiciário gere populações, né, de como é que o judiciário, mesmo que, né, prolatando decisões, né, com foco muito específico, ela altera a realidade de conjuntos populacionais cada vez mais extensos, né, para além do conceito de formal de cidadania. Né? Quer dizer, o que eu pretendi fazer aqui, né, foi exatamente tentar fazer esse recorte, chamando a atenção de que a cidadania é um conceito que tem que ser lembrado, tem que ser, né, considerado, valorizado e defendido, né, mas do ponto de vista analítico, é muito importante a gente entender que a cidadania, como elemento formal, ela é apenas uma ferramenta de luta, né, uma ferramenta com a qual esses grupos, né, legitimamente reconhecidos pela sociedade que demandam direitos, elas vão precisar instrumentalizar, compreendendo a sua condição de sujeitos de poder, não é? Ou seja, ortopedicamente disciplinados, não é? A sua condição de grupo organizado que demanda, não é, transformações concretas para a sua organização como grupo e num horizonte biopolítico, não é? Ou seja, trata-se, evidentemente, de organizar corpos dentro de um espaço restrito chamado Estado, né, e que tem, evidentemente, uma demanda infinita com recursos finitos, né? Isso é uma questão que eu acho que é muito importante frisar, né? Quer dizer, o Estado, ele se apresenta universalmente igual a todos, entretanto, ele é um órgão finito, né? Ele tem, né, a sua capilaridade, a sua extensão, né? Ele é bastante vasta, mas os seus recursos são finitos, né? Paramos para pensar rapidamente, creio que alguns alunos que estão aqui presentes entendem que eu estou falando, né, no corpo, na carne, né, porque, afinal de contas, não estão podendo frequentar as aulas na universidade pública porque os recursos do Estado são finitos. Né? Ou seja, não há espaço no orçamento para reajuste dos funcionários públicos, servidores da educação. Então, portanto, né, a categoria estudante, né, ou seja, vamos lá, né, uma certa ortopedia disciplinar, com uma certa organização biopolítica, né, se organiza para reivindicar direitos que, de alguma forma, eles são titulares indiretos, porque, afinal de contas, o movimento são dos servidores públicos, né, e que, de alguma forma, repercute sobre a sua condição de sujeito, de estudante e de cidadão, em última análise. Né? Então, eu penso que essas categorias, elas são muito produtivas, né? Mesmo sendo construídas e pensadas na década de 70, elas são categorias muito úteis e produtivas para a gente fazer isso que o Foucault vai denominar de diagnóstico do real, né? Diagnóstico do presente. Né? Entender como é que esse presente, né, ele articula uma série de lutas, né, que encontram-se, em certa medida, né, com relação à sujeição do corpo ao poder, e esse poder pensado a partir de grupos populacionais. Né? Mais uma vez, não é ao cidadão formal, mas sim aos grupos populacionais, né? Os recortes que são possíveis de fazer para a administração governamental, não é, dessas populações, onde o judiciário tem uma atuação fundamental. Não é? Então, bom, finalmente, né, tinha dito que
ia tentar estender a minha exposição até mais ou menos 8h30 para a gente poder abrir o espaço para o debate. Né? Finalmente, penso que a questão que, né, boa parte do que expus aqui, né, mesmo com casos pontuais ou mesmo com demandas atuais, seja o movimento LGBTQIA+, o movimento negro, né, o movimento de liberdade reprodutiva e sexual das mulheres, essas têm um horizonte emancipatório. Né? São horizontes emancipatórios porque nós conseguimos, de certa forma, verificar, né, que ao longo do tempo essas demandas repercutiram positivamente sobre o conjunto de processo ao qual eles pretendiam alterar. Não é? Hoje, cada vez mais, candente que migramos com relação ao reconhecimento do racismo enquanto um problema biopolítico. Não é? Ou seja, o racismo é um problema, não é, que atinge a estrutura de nossa sociedade, né, da representação, né, desses corpos sujeitados, né, e que hoje pretendemos, de alguma forma, encaminhar esse problema. Né? Veja, eu não estou aqui, né, não é minha pretensão aqui dizer qual é a forma de resolver esse problema, porque não tem essa competência. Mas existem pessoas muito gabaritadas que hoje propõem soluções a essa forma, né, de exclusão social, dessa biopolítica, não é, que produzia e ainda produz grande problema para, não é, o sistema de justiça brasileiro. Né, do ponto de vista do seu acesso, do ponto de vista dos seus efeitos. Né? A mesma coisa com relação à liberdade reprodutiva. Né? A liberdade reprodutiva das mulheres, né, até muito pouco tempo atrás, era muito tolhida, e hoje nós temos um outro ambiente, uma outra forma de debater isso, seja através do debate, por exemplo, da pertinência ou não, né, do ensino sobre educação sexual nas escolas, né, ou, né, questão sobre a pauta, né, do aborto. Né, se o aborto tem que ser mantido, se ele tem que ser, né, proibido, ou mesmo se ele tem que ser, né, desregulamentado, deixado, né, as mulheres decidirem o que fazer com os seus corpos. Né, o que eu penso particularmente, né, como uma demanda bastante, né, legítima e necessária, tendo em vista o panorama, né, dos países vizinhos e mesmo, não é, do mundo ocidental de um modo geral. Não é? Por fim, penso que, né, além do movimento, né, emancipatório, né, organizado através do movimento feminista, do movimento, não do movimento negro organizado que propõe a denúncia constante, né, da forma como o racismo é instrumentalizado não só no Estado, mas na sociedade, né, e também, né, com relação à liberdade, ao reconhecimento da união homoafetiva, temos a questão penitenciária. Né, e a condição penitenciária, ao meu juízo, ela é um ponto de inflexão, não é, no nosso debate, né, na proposição do problema ao qual eu analisei. Né, porque quando se pensa em população, eu acho que a ideia de população carcerária é aquela que talvez seja mais visível, não é? Porque, no nosso imaginário social, a população carcerária é uma parte da sociedade. As pessoas não conseguem reconhecer, não é, que o sistema prisional e a população carcerária fazem parte de nossa sociedade. Elas constituem a nossa sociedade. Elas só estão num regime diferenciado com o exercício da liberdade, mas elas estão aqui entre nós. Né? Como falei anteriormente, a prisão ela estendeu os seus tentáculos para outros, não é? Para outros campos. Ela colonizou, não é, a imaginação de outras instituições, o mercado de trabalho, a família, né, as organizações religiosas, elas operam tendo ali por trás, de certa medida, né, a possibilidade do encarceramento. Né? O mercado de trabalho é um espaço excelente para pensar isso. Né? Então, siga as normas, tenha accountability, tenha compliance, né, que é a palavra da moda. Né? Compliance é a palavra que, não é, que chama a atenção do discurso de gerência hoje em dia, não é? E todos os processos no interior da empresa ou mesmo no Estado precisam seguir a compliance, porque, afinal de contas, se não tiver compliance, a empresa pode ser sujeita a uma auditoria e essa auditoria redundará, evidentemente, em atribuição penal àquelas pessoas que não seguiram a norma como a norma foi projetada. Né? Então, é muito curioso isso. Né? Então, essa né, o horizonte, né, ou seja, a forma como o sistema prisional atua sobre as outras instituições é o grande mérito, ao meu modesto juízo, né, do estudo feito por Michel Foucault através do livro Vigiar e Punir. Né? Quer dizer, ele chamou a atenção de que a prisão ela não é apenas aquele espaço onde ocorre a segregação de um certo grupo populacional.
né? A prisão ela é muito mais... A tecnologia da prisão ela é muito mais extensa, porque ela atua sobre a família, sobre o mercado de trabalho, sobre as empresas, sobre, né, as organizações religiosas, né, sobre um conjunto de processos que não se encerra dentro da prisão. E não se encerra dentro da prisão porque, afinal de contas, né, todos podemos ser, em certa medida, clientes do sistema prisional. Não é? Isso é um direito nosso. Né? Ou seja, todos nós temos o direito de sermos processados e punidos, não é? Segundo o que a legalidade estabelece, se cometemos infrações legais. Não é? Então, portanto, podemos ser potencialmente clientes do sistema prisional. Né? Uma questão que eu acho interessante com relação à crítica ao conceito, né, de cidadania é o fato de que, na medida que todos somos, né, inocentes até que se prove o contrário, o efeito disso é que todos somos fundamentalmente suspeitos. Daí a necessidade de vigilância. Não é? A vigilância é a reação, em certa medida, não é, a possibilidade de sermos formalmente considerados inocentes até que se prove o contrário. Se somos até que se prove o contrário, definitivamente somos suspeitos antes de mais nada. Não é? Então, isso é uma fratura, digamos assim, numa certa pedagogia moral que tivemos, uma ortopedia moral que tivemos, né, de honrar as nossas palavras, e muito menos fragiliza, principalmente, um dos maiores instrumentos da ordem jurídica, que é a ideia de contrato. Né? Quer dizer, eu vou assinar o contrato, mas sabendo que você pode, eventualmente, descumprir esse contrato. Né? E esse contrato estabelece sanções se você descumpri-lo. Né? Mas cabe que eu tenho que vigiar você da mesma forma que você tem que me vigiar. Não é? Então, esse eu acho que é o grande, digamos, acréscimo, né, à reflexão crítica que o Michel Foucault agrega, não é, ao debate jurídico e pensar a questão populacional. Né, porque a questão populacional é uma questão, né, não só com relação a movimentos emancipatórios, mas também por movimentos que reivindicam direitos já consagrados. Né, ou seja, a população carcerária brasileira, né, ela só aumentou. E eu gostaria de compartilhar com vocês um certo incômodo, porque eu li recentemente, na revista do Ministério Público, né, um conjunto de procuradores do Ministério Público defendendo que não existe problema carcerário no Brasil, né, que não temos superpopulação carcerária, que não temos, não é, um grande encarceramento, não é, se desenvolvendo no mundo ocidental e particularmente no Brasil, e que o nosso problema é apenas a falta de vagas no sistema. Né, e que esse problema seria resolvido se construirmos mais penitenciárias. Né? Quer dizer, enquanto parte do mundo pensa em movimento de desencarceramento, né, ou seja, né, a ideia de que retomar o princípio garantista de que a prisão é sempre em última ratio, né, ou seja, a prisão é o instrumento mais rigoroso, né, o mais draconiano das formas punitivas que o Estado tem, isso, de alguma forma, né, se banalizou no Brasil, né, dado, né, ao mau uso do recurso. Né, quer dizer, né, então, nós temos aí uma série de casos que, né, é fundamental, é importante a gente, né, ler jornal nesse sentido. Todo dia você vê pessoas que são presas de modo arbitrário e que vão constituir a população carcerária. População carcerária é essa que tem que fazer uma luta biopolítica, né, porque, afinal de contas, a sua condição é uma condição de precariedade, uma condição que exige a elas, né, uma certa reorganização, uma certa reortopedia moral, né, da sua subjetividade, que, portanto, exige uma nova disciplina, né, e que coloca ela enquanto, né, caso ela não seja culpada daquelas acusações que lhe foram imputadas, ela será egressa do sistema penal invariavelmente. Né? Então, não sei se vocês se lembram, vamos abrir, não sei se vocês se lembram, mas para concluir, né, esse debate, recentemente tivemos uma mulher negra que foi encarcerada porque ela foi confundida pela autoridade policial com sua irmã. Né? Então, portanto, ela passou, se não me engano, 2, 3 dias dentro do sistema prisional, né? E quando saiu de lá, saiu traumatizada. Né? Saiu traumatizada porque, afinal de contas, né, a instituição prisional e a população carcerária, né, ao qual ela encontrou dentro, né, dessa instituição, lhe promoveu uma nova disciplina, né? Ele promoveu um trauma, modificou a sua subjetividade, né? E que faz com ela, mesmo sendo presa provisória, nunca esquecer daquela experiência de ter estado dentro do sistema prisional brasileiro. Né? Então, concluindo, eu quero agradecer, né? Espero que todos tenham compreendido minimamente aquilo que procurei expor, não sei se fiz a melhor exposição, porque, afinal de contas, como disse, é um ensaio, né? A primeira vez que estou elaborando essas ideias, né? Não é um debate que tenha, né, ainda articulado ele com essa coerência toda, mas eu espero que, na medida em que né, tenhamos a possibilidade de debater as ideias,
né, as perguntas me permitam esclarecer aqueles pontos que ficaram mais obscuros. Tá? Quero agradecer aos presentes mais uma vez, quero agradecer a Eliane e a Helena, né, pela Ellen, perdão, pela oportunidade de apresentar essas ideias, ainda que de modo embrionário, e me coloco à disposição de vocês para responder as perguntas que, porventura, vocês tenham. Muito obrigado. Obrigada, professor Saldanha. Então, eu queria abrir para perguntas, tirar dúvidas. Tem tantos alunos queridos aí, professor, seus admiradores. Eu estou bem feliz com o quórum. Bom, enquanto o pessoal se esquenta... o Jorge tem uma pergunta. Jorge, pode abrir o microfone se você quiser. Se o Jorge quiser digitar também, estamos todos lendo o chat também. Também. Por favor, não fiquem acanhados, tá? Não se sintam constrangidos, né? Afinal de contas, estamos num ambiente virtual. Né? Um ambiente virtual é um ambiente mais né, horizontal nesse sentido, né? Por favor. Né? Se não... Não estamos te ouvindo, Jorge. Infelizmente, não. Jorge, sinta à vontade para digitar a pergunta, caso ela não seja muito extensa, claro. Né? Também isso é importante, né? Penso que... Né? Sério, claro. Né? Penso que as perguntas, para poder favorecer, né, o acesso a todos, que elas sejam bastante, né, criteriosas no sentido da sua extensão, né? Que elas sejam, né, pontuais para que eu possa também, de alguma forma, atender a todos igualmente. Professor Saldanha, enquanto Diga, Ellen. o pessoal vai escrevendo, ou vai se preparando, eu fiquei pensando nessa disputa entre o Judiciário e o Congresso sobre a liberação do porte de drogas. Né? Você vê que o Judiciário sempre com com esse predomínio, né, que vem tendo, e sobre essa biopolítica, e, de repente, o Congresso decide enfrentar, né? Tentar retomar seu protagonismo na situação. Né? Você acha que isso também é uma questão, você chamaria esse caso um caso de, digamos assim, uma disputa pela biopolítica? Sem dúvida, Ellen. Sem dúvida. Aliás, agradeço a sua pergunta, porque, né, essa é uma pergunta que eu até pensei em tangenciar na exposição, mas imaginei que pudesse ficar um pouco extensa e, ao mesmo tempo, causar certos frissons que não seriam contidos. Mas eu acho que é importante, né, abordar essa questão. Né? Por que entendo que essa é uma questão biopolítica? Bom, primeiro porque, evidentemente, né, do ponto de vista normativo, né, a 11343/06, ela, de alguma forma, deixou uma lacuna, né, no seu artigo 28. Né? Então, essa norma, né, legal, esse título legal, ela deixou ao arbítrio discricionário da autoridade policial, né, reconhecer os elementos que poderiam ser, né, considerados como usuário e como tráfico. Né? E aí, evidentemente, temos que reconhecer que, né, a autoridade policial nem sempre tem a isenção necessária, não é, para fazer essa análise de modo isento. Não é? Né, basta de pensar que, né, é conhecimento acadêmico e bastante debatido no mundo jurídico, em especial, a ideia da seletividade punitiva. Né? Como é que uma mesma lei pode ser aplicada de modo distinto a grupos populacionais diferentes. Né? Então, isso é muito debatido no mundo acadêmico e é de grande relevância para, né, a compreensão do mundo contemporâneo, porque, evidentemente, apesar de termos uma uniformidade legal, essa uniformidade legal ela não é aplicada, né, de modo uniforme. Não é? Então, desde 2006, nós temos uma lei, não é, que foi definitivamente um avanço à lei anterior, né, as leis anteriores, pensando, por exemplo, na 6368,
76, né, que era o título anterior. Depois tem uma lei provisória, que agora eu não me lembro o nome, que logo depois foi substituído pela 11.343/06. Né? Evidentemente, ela marca um avanço, marca um progresso no debate. Né? Mas, evidentemente, como é um tema espinhoso, porque fundamentalmente trata, né, da liberdade individual das pessoas, né, do cidadão, de decidir ou não utilizar, né, certa substância química para, né, a sua finalidade específica, que pode ser desde, né, de um uso compulsivo até o uso recreativo, né, pensando esse arco de possibilidades, ou mesmo o uso terapêutico, que mais recentemente tem sido, né, debatido no mundo jurídico. Né? Ou seja, o mundo jurídico hoje tem tido muito mais, né, transigência com esse debate, e existem decisões judiciárias, ou mesmo, né, decisões que reconhecem, né, o uso terapêutico de certas drogas. Não estou pensando só apenas da cannabis, né? Tenho pensado também, por exemplo, o uso de LSD para pessoas com Alzheimer, né? Pessoas que têm algum tipo de né, de doença degenerativa do cérebro, né, que impossibilita, né, as suas capacidades cognitivas e que faz a sua vida ser, né, materialmente pior. Né? Então, hoje a comunidade médica já trabalha com a possibilidade de usar alucinógenos, não é? Sejam o LSD ou mesmo, né, derivados de cogumelos, para né, terapêuticas alternativas à doença degenerativa do cérebro. Né? Isso é um avanço, né, que ocorre com a transigência, com a anuência do sistema de justiça. O Poder Judiciário tem sido tolerante e tem decidido favoravelmente a essas terapêuticas. Né? Do mesmo modo que podemos pensar que, não é, esse debate, economicamente falando, no mundo contemporâneo, tem sido cada vez mais recorrente. Né? Existem vários países no mundo que têm tornado o uso recreativo e o uso terapêutico lícito em todas as suas esferas e em toda a sua, né, cadeia produtiva. Né? Porque é importante pensar que, para ter o uso lícito, você tem que legalizar toda a cadeia produtiva. Né? E, infelizmente, dado a questões políticas, né, ou de disputas, né, e é curioso como é que, né, apesar de, na ordem constitucional, dizer que os poderes são harmônicos e interdependentes, né, e que existe uma relação entre, né, de pesos e contrapesos, né, que seria a teoria, né, que constitui o nosso constitucionalismo moderno, né, a teoria, né, federalista e de Montesquieu. Não é? Essas duas teorias, elas apresentam para nós, né, que esses poderes trabalham, né, de modo sinérgico. Né? A ideia, a metáfora é essa, é física, né? A sinergia desses poderes. Né? Eles atuam de modo a mover o Estado adiante, né, diante dos desafios que ele tem que enfrentar. Então é muito curioso, né, do ponto de vista político, necessariamente, essa disputa entre poderes da República, em que você tem uma pauta, né, que foi demandada pela sociedade civil para que o Supremo Tribunal Federal, né, tome uma decisão em última instância, né, e aí é importante chamar atenção, né, para aqueles que não conhecem bem, né, como é que funciona o devido processo. Isso vem desde a primeira instância, né, isso vem subindo gradativamente, né, desde o juiz, né, de comarca, né, de comarca estadual até, né, o Supremo Tribunal Federal. Né? Quer dizer, esse processo ele teve que tramitar, né, e esse trâmite demorou anos, para quando chega em última instância, né, não há de modo algum. Né? Quando chega em última instância, por uma ação coordenada de grupos conservadores, né, que faz parte do jogo político, eu quero só chamar atenção para isso, tá? Quer dizer, não é nenhuma excrescência, não há nenhum assombro com relação a isso. Pragmaticamente falando, é assim que funciona a política. Né? E que bom que a política ainda pode, né, de alguma forma, atuar desse modo. Né? Que podemos estabelecer esse debate. Quer dizer, vamos constitucionalizar o porte de drogas como um crime? Não é? Já sabemos que, juridicamente falando, existe a possibilidade, assim como o parágrafo 28 da Lei 11.343/06 se apresentava como inconstitucional, essa PEC também seja julgada inconstitucional. Não é? Quer dizer, do ponto de vista científico, né, do ponto de vista administrativo da legalidade, né, existe uma margem de que esse trabalho seja um trabalho inútil do Congresso Nacional. Né? Vai tramitar, já tramitou, não é, no Senado, vai baixar para a Câmara de Deputados, a Câmara de Deputados vai votar em 2 turnos, vai subir de novo para o Congresso, para o Senado vai, em última análise, né, ratificar mais uma vez a mesma legalidade que saiu de lá, e vai para a sanção presidencial, que pode vetar. E se o presidente não vetar, o Supremo Tribunal pode vetar. Né? Pode declarar que a legalidade é toda inconstitucional. Né? Do ponto de vista político, ao meu modesto juízo, faz parte do jogo.
É isso. Né? Esperamos que, né, na medida em que esses problemas afloram, nós podemos democraticamente debatê-lo. Né? Agora, o curioso são os interesses políticos por trás. Né? Quer dizer, né, essa tentativa de uma instituição republicana deslegitimar a ação de uma outra casa republicana, de um outro poder competente da República. Né? Isso que me parece, de alguma forma, mais problemático. Né? E que envolve, evidentemente, um horizonte biopolítico, porque nós estamos falando de pessoas que serão sujeitas a essa legalidade. Né? Serão corpos que serão mantidos em sistema de privação de liberdade, né? Pessoas que serão discriminadas por fazerem uso, né, terapêutico ou mesmo recreativo de certas substâncias, e pessoas que têm problemas sérios, né, com a dependência química, que não encontrarão, né, abrigo no sistema público de saúde e que, de alguma forma, serão tratados como, né, sujeitos de direitos, mas, né, de alguma forma, não reconhecidos enquanto tal, e que serão clientes, de certa medida, né, de comunidades terapêuticas, de grupos, né, que são grupos privados, que têm interesses privados na manutenção, não é, dessa legalidade restritiva. Né? Então, eu agradeço a sua pergunta, Ellen, porque é uma pergunta que, ao meu juízo, ela é bem complexa, não é? E que, evidentemente, o nosso sistema de informação, né, a imprensa, ela não tem como externalizar, não é, toda a complexidade dessa questão, porque não é o papel dela. Né? Cabe a nós, né, do mundo acadêmico, né, da sociedade civil organizada, em modo geral, procurar debater isso e o alcance, não é, de uma decisão como essa. Não é? Porque, né, afeta, não é, a tessitura do mundo real, né? Ou seja, não é? Quer dizer, quando você constitucionaliza o crime de porte de drogas e faz com que todo usuário de droga, independentemente da quantidade, seja um criminoso, não é? Me parece que isso é uma medida que não atende digamos assim, ao processo, não é, de desenvolvimento da lógica inclusiva da democracia brasileira. Né? Quer dizer, pensando que estamos num horizonte de inclusão, né? Pensando que a democracia é uma forma de governo que permite o debate e que nós possamos produzir a inclusão como um processo concreto, né, das nossas convicções democráticas e dos nossos procedimentos democráticos. Né? Então, eu quero crer que encontraremos uma solução biopolítica para a questão, né, política das drogas no Senado Federal e no STF, de modo a, de alguma forma, produzir emancipação biopolítica desses corpos e dessas populações que serão sujeitas a essa normatividade. Né? E aí, acho que é importante a gente só fazer uma pequena consideração populacional. Né? O uso de drogas recreativas no Brasil são cada vez, né, menos frequentes. Né? O Brasil ele não tem tido uma expansão do uso de drogas no Brasil, né? Ou seja, há uma estabilidade, não é, com relação ao uso de drogas no Brasil. De modo que alterar essa legalidade agora não alteraria quantitativamente o número de pessoas que, né, como a pauta mais conservadora diz, né, que se legalizarem as drogas, vai todo mundo começar a usar droga. Eu creio que isso é uma tremenda falácia. Né? Isso é uma falácia porque, afinal de contas, nós não temos dados para pensar isso, e segundo, que não é hoje verificável, através dos órgãos que fazem essas pesquisas, né, de usuários de drogas, um aumento significativo na população. Né? Mesmo considerando que existem novas drogas no mercado, existem novas formas, né, de agenciamento de drogas no mercado. Né? Então, há 20 anos atrás, você não tinha internet, e hoje você tem internet como forma de distribuição de drogas. Né? Professor? Enfim, vou concluir essa análise e tentar satisfazer primeiro, então, o Jorge depois a Juliana. Tá? Posso ler a pergunta do Jorge? Vou ler a pergunta do Jorge. Uma palavra que ficou implícita, ao meu ver, nos 3 itens citados é representatividade. A ausência da representatividade no campo político acaba obrigando o judiciário a atuar no processos sociais de modo extremamente subjetivo. Isto poderia atrapalhar na real discussão e melhor e mais efetiva solução das demandas sociais, sendo soluções cosméticas? Bom, Jorge, eu acho que a sua pergunta é uma pergunta interessante. Tá? A representatividade, sem sombra de dúvida, né, deixa eu ver, qual seria a solução do encarceramento, né, para garantir a segurança do cidadão? Jorge, meu amigo, essa é uma pergunta que eu confesso inicialmente a você que eu não tenho como responder. Eu não sou um cara que penso soluções. Tá? Como Foucaultiano,
a minha principal convicção, ou pelo menos abordagem teórica, é pensar a forma de problematização, né? Ou seja, que em si já é uma questão interessante, né? Ou seja, como é que nós construímos os nossos problemas, né? Ou seja, como é que nós criamos os enunciados, né? Ou seja, como é que eu consigo não só reconhecer um problema, mas construir um enunciado para esse problema e dar inteligibilidade a esse problema, né? Quer dizer, como Foucaultiano, né, essa sistematização dos problemas, ou seja, a forma como nós construímos problemas, é importante. Tá? Então, a representatividade é um elemento central da democracia. Né? A democracia ela parte necessariamente da ideia de que todo cidadão tem o direito de se representar e representar os seus interesses através de advogados ou de representantes eleitos, né? Seja não é, um deputado federal, um deputado estadual, um vereador, um presidente da República, um governador de estado ou um prefeito. Né? Essa ideia de representação é fundamental à democracia. Né? Entretanto, é muito curioso, né, que nós não reconhecemos, por exemplo, as facções criminosas, e aí, por favor, não me entendam mal, não é nenhuma apologia ao crime, de modo algum, né, mas não reconhecemos né, as facções criminosas no interior né, do sistema prisional enquanto grupo de interesses. Né? Quer dizer, isso, ao meu juízo, seria uma coisa razoável de se propor. Né? Já entendemos né, que são empresas, isso sem sombra de dúvida. Né? Facções criminais são empresas. Isso não há nenhum problema com relação a isso. A Polícia Federal entende desse modo, a Polícia Rodoviária Federal entende desse modo, o Ministério não é, da Segurança Pública entende, e da Justiça entende desse modo, né? Qualquer gabinete de segurança pública estadual entende desse modo. São empresas. Funcionam a partir da lógica do lucro vendendo serviços. Não é? Então, o Estado brasileiro criou, não é? Criou essas empresas, né? Dado a sua negligência, dado a sua própria ineficácia do ponto de vista da afirmação legal. Né? Veja bem, né? O sistema prisional é um problema autorreferente, cara. Entende? Quer dizer, nós criamos esse problema. Entende? Quer dizer, e sair dele é muito difícil. Né? Isso é o que o Foucault vai dizer. A prisão, ela resolveu um problema, mas criou outro. E nós não temos nenhuma saída dela. Né? Quer dizer, não há... Né? Essa tecnologia de sistema prisional, ela não nos permite, neste momento, uma visão, né, emancipatória. Como acabar com as prisões? Né? É difícil você responder essa pergunta. Né? No Brasil, em especial. Outros países com, né, outra forma de organização social, então não são comparáveis. Né? Outros países com outra matriz de formação histórica, com outro processo de formação histórica, têm conseguido, gradativamente, estabelecer processos de desencarceramento. Né? Mas não é o que acontece na América Latina de modo geral e no Brasil em particular. Né? O processo de desencarceramento, né? Veja, é difícil de você abordar, mesmo num ambiente democrático como, né, um espaço, né, da sociedade civil como a OAB. Né? Evidentemente, esse não é uma ideia que seja agradável a todo bacharel de direito. Né? Pensar, né, que é possível, sim, retomar o garantismo penal como um elemento fundamental para, não é, o exercício do direito penal. Né? Isso não é agradável a muito bacharel de direito. Tá? Quer dizer, muito bacharel de direito tem muito desconforto com essa ideia. Né? Ou seja, é um senso comum, mas as pessoas pensam que se a gente reduzir a pauta penal, o Brasil vai virar uma bagunça, como se não fosse anteriormente. Né? Mas, de todo modo, essa ideia de bagunça também é uma ideia pouco útil para a gente entender, né, a dificuldade que nós temos pela frente. Tá? Jorge, qualquer coisa, depois eu deixo meu e-mail, eu te mando, você passa para mim, né? Tem mais duas pessoas. Agora não sei, Ellen, se foi, acho que foi a Juliana, né, que pediu Juliana inicialmente. primeiro e depois a Thaís. A Thaís, beleza. Juliana, a palavra é sua. Juliana? Será que Juliana se encontra? Não, vamos passar para... Juliana. Oi, Juliana. Minha aluna da Cândido. Oi, boa noite a todos. Mestre, muito obrigada por essa oportunidade, viu? Muito obrigada demais, viu? Muito obrigada. Então, o que eu queria colocar é sobre a questão do aborto. Uma percepção que eu tenho, que é claro que eu não vou dizer que está correta, porque eu sou uma pessoa leiga, né? Mas é diante do que eu vivo, diante do que eu participo, né? Eu faço parte de uma organização humanística, sem fins lucrativos, né? Que não tem envolvimento com políticos.
O objetivo é desenvolver o ser humano através da paz, cultura e educação. Então, a gente sobe comunidades, vai a várias localidades, né? Em todos os níveis sociais. E aí, o que eu percebo sobre o aborto é o seguinte: como eu vou aprovar, como eu vou conceder às mulheres o direito de abortar, quando isso passa pela questão racial e pela questão econômica? Eu estaria fazendo isso, eu estaria o quê? Eu estaria fazendo aquilo que todas nós deveríamos fazer, né? Planejamento familiar, né? A questão a diminuição da população, né, infantil, né? Como é que eu vou dizer? O incapaz, né, que está, como é que eu vou dizer, vulnerável às suas circunstâncias. Se eu controlo a natalidade, é claro que eu vou produzir famílias negras, né, com um poder aquisitivo maior, porque essas comunidades, as mulheres têm muitos filhos, elas criam seus filhos sozinhas, os homens vão embora, entendeu? E a gente vai percebendo que as gerações vão surgindo cada vez mais pobres, entende? Então, uma mulher que tem 5 filhos, 6 filhos, os seus filhos vão ser pobres, entendeu? Como elas. Muitas vezes, um consegue estudar, um consegue modificar, entendeu? Uma vida, mas não consegue modificar como as gerações, entende? Porque são muitas gerações sofrendo com a pobreza, né? E com a dificuldade de estar sendo, como é que eu vou dizer, impedido de desenvolver. Então, na minha visão, desculpa eu dizer assim, né? Mas a classe que domina, né? Que é a classe branca, né? Infelizmente, ela não quer encontrar negros nos mesmos lugares que ela frequenta. Abriu o elevador e dá de cara, entendeu? Com um negro ali que saiu da favela, entendeu? Porque como é que eu vou dizer? Porque ele compreende que nós, seres humanos, temos direitos, né? Como é que eu vou dizer, decidir aquilo que é melhor para todos nós. Quando o senhor colocou sobre a liberdade, né, de direito aos cidadãos, né, a gente realmente tem medo. Engraçado que eu estava falando sobre isso com um amigo meu que esteve visitando aqui a minha casa hoje. Ele estava falando sobre o medo que a gente tem de processos, por exemplo. A gente sofre racismo e fala assim: não vamos processar, não, isso vai acabar criando ônus para mim, de repente eu vou ter que pagar alguma coisa, não faça isso. É um negócio louco, né? Então, assim, a nossa sociedade realmente, você tem deveres, direitos, vamos lá, entendeu? Então, assim, eu penso que como é que eu vou dizer, reconhecer o direito à mulher de impedir uma gravidez, né? Quando ela sofre um estupro, por exemplo, quando está numa família numerosa, já que o homem foi embora e que largou ela grávida, entende? E ela tem mais um para criar. Então, assim, isso como é que eu vou, permitindo a essas famílias, né, a planejarem suas vidas para mudar suas condições econômicas e sociais. Assim eu entendo. Por isso que o aborto nunca vai ser reconhecido como direito, né? Você pode ver, por exemplo, onde eu frequento, nas comunidades, por exemplo, as mulheres brancas, né? Algumas têm muitos filhos, mas a maioria são as negras, né? E assim, a maioria hoje das comunidades tem muito nordestino, né? E a mulher nordestina, ela tem uma energia que é incrível, né? Ela bota o macho para fora, mete o pau no macho, existem as coisas do macho. Então, assim, Juliana, você é nordestina, Juliana? Não sou, não. Eu sou carioca. Você é carioca. Eu tenho muitas amigas assim, e hoje as comunidades elas têm, devido a essa migração, né? Essa imigração do nordestino para as cidades do Sudeste, as comunidades têm muitas famílias nordestinas, né? De vários estados, né? E eles são sensacionais, né? Mas a mulher nordestina, branca, ela tem uma postura diferente. Então, ela sofre esses danos, né, da ausência de não fazer o aborto diferente, porque ela realmente consegue impedir
que outras gestações, né? Ela faz isso realmente. Mas a mulher Juliana, negra, devido Juliana, a... desculpa te interromper. Professor, você anotou a pergunta da Juliana? Vamos ouvir a pergunta também da Thaís, porque a gente está com um tempo um pouco curto, Juliana. Pode ser? Pode ser sim, pode ser. Obrigado, Juliana. Vou tentar responder, tá? No tempo que nos resta. Tá. Thaís? Oi. Boa noite. Boa noite. Professor, quando você falou sobre disciplina para Foucault, você citou que a violência seria a principal ferramenta, né? A violência não, a vigilância seria a principal ferramenta para você manter a disciplina. Mas quando ele preconizou essa ideia de vigilância, ele pensou nisso como sendo equânime para todos? Isso conversa até com o que a Juliana falou, porque como no caso não é, por exemplo, uma pessoa negra se sente muito mais vigiada que uma pessoa branca, isso acaba por interferir até na subjetividade, que é o outro ponto que você citou. Entendeu? Então, assim, quando ele pensou na vigilância, ele pensou que isso fosse igual para todo mundo ali da sociedade, ou ele pensou que já haveria uma estratificação? Era isso. Bom, olha, excelentes perguntas. Eu quero agradecer as perguntas de ambas. Tá? São duas alunas minhas da Cândido Mendes, a qual agradeço muito a presença. Tenho muito carinho pelas duas, porque são alunas, né, que têm demonstrado muito interesse no debate que tenho trazido para a sala de aula, então vou tentar satisfazer da melhor forma possível, e se eu não conseguir satisfazer agora, por favor, me cobrem posteriormente. Tá? Bom, vamos começar pela Juliana. Juliana, eu penso que a sua questão, a gente tem que partir de uma questão, de dois pontos iniciais. Primeiro, reconhecer que o debate sobre aborto no Brasil é um debate fundamentalmente machista. Tá? Quer dizer, nós estamos debatendo uma questão que parte da pré-condição, né, em que o machismo e o patriarcado, né, eles são condições primeiras para a gente compreender o problema sobre a liberdade reprodutiva e sobre o direito das mulheres sobre seus próprios corpos. Tá? Isso é fundamental. Né? Quer dizer, muito recentemente, quando digo muito recentemente, né, digo até o início do século XX, né, a legislação civil brasileira tratava a mulher como coisa agregada ao casamento. Né? Então, isso é muito interessante a gente entender, né, essa ideia de coisa, né, essa ideia patrimonial, né, ao qual a mulher, quando casava com um homem, tinha que dar o dote para a família do homem, né, tendo em vista que ela, eventualmente, né, poderia não ter um herdeiro. Né, as mulheres eram pensadas enquanto matrizes reprodutoras para a perpetuação do patrimônio da família do marido. Né? Então, e isso muito recente, do ponto de vista histórico e social. Né? Quer dizer, a gente tem que, ao meu modesto juízo, tem que reconhecer, né, a escala radical, né, que o movimento feminista conseguiu de progresso nesse debate. Tá? Quer dizer, em menos de 100 anos, em menos de 150 anos, o movimento feminista conseguiu, né, substanciais avanços. É claro, ainda precisamos de mais, tá? Ainda precisamos de muito mais. Mas o movimento feminista, que é composto por mulheres e por homens também, não é importante também chamar atenção, não são todos os homens, não é? Eles procuram, de algum modo, não é, modificar essa subjetividade, né, com relação ao reconhecimento das mulheres ao exercício do direito reprodutivo e da liberdade sobre seus corpos. Não é? Né, isso é importante. Podemos considerar, não, mas tem muito homem que apoia o aborto porque, afinal de contas, para ele é confortável. Sim, sem dúvida. Né, mas tem outros que não. Né? Tem outros homens que entendem que isso faz parte de um conjunto mais amplo de demandas que tem a ver com a representatividade, né, que o Gustavo, né, inicialmente chamou a atenção. Né? Então, a representatividade da mulher na sociedade capitalista contemporânea, né, ela tem aumentado significativamente. A representação, né, da mulher tem se tornado cada vez mais, né, reconhecida dentro da pauta democrática. Né? Então, é importante a gente entender que o problema do aborto ele inicia fundamentalmente a partir do reconhecimento do problema do patriarcado e do machismo. O segundo ponto, que aí acho que é uma questão mais específica, mas que também tem a ver com isso, é o reconhecimento também de uma outra condição, que é a condição da supremacia branca. Não é? Quer dizer, né, esse homem machista, não é, e patriarcal, ele é fundamentalmente branco. Não é? Então, a supremacia branca também é um elemento importante com relação à questão étnica, né? Eu prefiro usar étnica do que de raça, tá? Mas eu acho que a questão étnica é fundamental.
né? Quer dizer, esse homem branco conservador é ele quem elabora a lei, tendo em vista alguns interesses ao qual ele seleciona reconhecer e não reconhecer outros demais, né? O que não impede, como já falamos aqui em outros momentos, né? Não aqui nesse nosso encontro, mas em outros momentos, né? Não impeça a prática do aborto clandestino, né? Que coloca em risco, né, a vida e a saúde da mulher. Não é? Quer dizer, a mulher ela se coloca numa condição de precariedade, falando na chave que eu trouxe, biopoliticamente, não é? Ela se coloca numa condição de precariedade, porque, afinal de contas, é uma população de mulheres, né, que, não tendo acesso a uma política pública que lhe apoie para fazer um aborto, ou uma legalidade que lhe ampare para fazer um aborto legal, ela recorre a canais ilegais. Não é? E isso, evidentemente, lhe coloca numa posição de muita fragilidade, de muita precariedade do ponto de vista do exercício de sua cidadania. Até porque, se ela for pega por uma autoridade policial cometendo o aborto, ela pode ser processada criminalmente. Não é? Então, isso é uma questão muito, muito importante, né, de ser levada em consideração, porque ela só também, mais uma vez, quero reforçar esse ponto, ela só pode ser entendida num horizonte biopolítico. Ou seja, de como é que os corpos, de como é que, não é, a disciplina, de como é que essas populações, né, são colocadas em um determinado recorte para além da ideia de cidadania, não é? Elas são, não é, de alguma forma, sujeitas a um exercício de poder que lhe obriga, de alguma medida, dado, evidentemente, a questão que você traz com muita precisão, né, com relação ao corte econômico de classe, não é? Porque, veja bem, né, se você é uma pessoa com certo poder aquisitivo, você vai para a Argentina, né? Entende? Quer dizer, você vai para a Argentina, e na Argentina o aborto é legalizado. Né? Você não precisa pegar um avião, você pega um ônibus e vai para a Argentina. Né? Se você for uma pessoa com um pouco mais, você pega um avião e vai para a Inglaterra. Né? E em Londres você pode, né, encontrar no sistema público de saúde, não é, a possibilidade de fazer um aborto. Né? Então, estou falando da Inglaterra. Né? A Inglaterra é um país conservador, em última análise. Né? Entretanto, no sistema público de saúde inglês, o aborto é autorizado. Né? Então, eu penso que esse é um desafio. É um desafio que nós vamos ter que, em algum momento, parar e conversar a esse respeito. Né? Existem pautas, mais uma vez, que, né, circulam nos fóruns deliberativos da política, tanto no Congresso Nacional, né, quanto em outras esferas, né, como comunidades religiosas, né, o retrocesso com essa legalidade, né, querendo, inclusive, né, sustar as possibilidades de aborto legal, né, e que é um problema que a gente vai ter que avaliar em algum momento, né, como é que vamos encaminhar esse problema, né? Mas, de todo modo, ainda reforço essa ideia, tem a ver com uma certa disciplinaridade, né? Ou seja, a disciplina aqui é a disciplina das mulheres exercerem o seu direito reprodutivo consciente, né? De usarem métodos contraceptivos, né? De procurarem aconselhamento e orientação sexual, né? De terem consciência de que uma criança, né, ela será, de alguma medida, assim, desejada, sobrevitimizada, né? Porque, afinal de contas, ela vai nascer num lar onde, né, não lhe tem um suporte e ela trará ônus para essa família, né, de ser suportada. Então, todo esse conjunto de variáveis, ao meu modesto juízo, elas terão que ser equacionadas em algum momento, não só, né, do ponto de vista, né, disciplinar da biopolítica, ou seja, da gestão dos corpos, mas também com relação à biopolítica. Por quê? Porque não é uma mulher que aborta, são mulheres que abortam. Não é? De modo clandestino e de modo não clandestino, né? Mas é um conjunto populacional bem extenso, não é? Que invariavelmente tem nessa prática, lícita ou ilícita, uma alternativa. Não é? E no Brasil ou fora do Brasil. Não é? Então é muito importante a gente pensar nisso, porque uma mulher que decide abortar, ela decide abortar porque ela reconhece que aquele conjunto, a existência daquela criança, né, naquela situação, não lhe é favorável para poder, de alguma forma, exercer os direitos que ela decide que ela quer manter. Não é? Porque, afinal de contas, uma criança ela implica em que você agora tenha que alienar a parte da sua atividade a criar essa criança, porque, afinal de contas, se ela não criar essa criança, é abandono de incapaz. Não é? Então, é outro problema. Não é? Se ela não cria essa criança, ela é abandono de incapaz, ela comete um crime. Não é? Então, né, porque já que serei criminosa, né, invariavelmente, penso que, né, o aborto pode ser uma solução viável, mesmo que clandestino, não é? O que é um problema para nós, do ponto de vista da afirmação de direitos universais, cidadãos, né, com relação à sua formalidade. Não é? Então, eu penso que essa é uma questão que, primeiro, tá, Juliana, a gente tem que pensar sobre o patriarcado, não é? E sobre a supremacia branca, né, para depois a gente poder avançar, né, com relação ao debate de como é que nós podemos desabilitar, né,
desativar, a palavra eu penso que é melhor, não é? Essas formas de sujeição do poder. Não é? Ou seja, como é que nós, né, entendendo que o poder é transitivo, como é que nós desarmamos esse mecanismo de poder que sujeita as mulheres negras, principalmente, né, economicamente mais débeis, né, à clandestinidade na prática do aborto. Tá? E com relação a Thaís, a sua pergunta é muito bacana. Tá? É uma pergunta difícil que você me coloca agora. Né? Mas, evidentemente, que a condição de vigilância, tá? E aí precisaríamos fazer uma abordagem um pouco mais detida na teoria Foucaultiana, a vigilância ela emerge enquanto uma tecnologia universal ligada ao Estado de Direito. Tá? Por que eu digo isso? Porque, afinal de contas, né, numa sociedade que tem, né, como característica fundamental ser uma sociedade cada vez mais, né, com mais pessoas, né, ou seja, né, a Revolução Industrial ela não só proporcionou né, o advento, não é, de uma linha de produção infinita, não é? Ou seja, tudo é produzível em modo escalar, né, quase que infinito, né? A escassez desaparece, não é, com relação à produção econômica na Revolução Industrial, né? E essa abundância de material, ela também é evidentemente politicamente organizada, não é? Quer dizer, né, basta a gente pensar que o pauperismo, né, das populações periféricas no Brasil, não é, elas contrastam com a grande opulência, né, dos bairros de elite do Brasil. Né? Então, você vê lá, populações, né, vivendo no Brasil, né, de modo paupérrimo, né, mesmo nos grandes centros urbanos. Né? Eu gosto sempre de pensar a radical desigualdade existente entre, né, Leblon e São Conrado com relação à Rocinha. Né? Quer dizer, ali fica nítido esse contraste. Né? Ou seja, né, a Rocinha é uma representação, não invertida, né, ou seja, inversamente proporcional da riqueza do Leblon de São Conrado. Né? O tamanho da Rocinha é o tamanho da riqueza concentrada no Leblon de São Conrado. Né? Então, você tem milhares de pessoas na Rocinha, né, que vivem numa condição precária, tendo em vista a opulência das pessoas que vivem, né, no São Conrado e Leblon. Metade de São Conrado é um golfe clube. Não é? Então, é importante chamar atenção para isso. Quer dizer, né, a distribuição espacial de São Conrado já denota isso. Né? E um golfe clube que paga IPTU. Né? Então, imaginem, né, quer dizer, são muito poucas pessoas no Rio de Janeiro, penso eu, que, né, são esportistas de golfe. Acho bacana que o cara seja esportista de golfe, né, mas, entretanto, eu não posso ignorar, não é, que essa desigualdade existe. Então, a tua questão, Thaís, começa praticamente, né, identificando uma relação capitalista estrutural, a desigualdade. Tá? Quer dizer, o capitalismo ele depende necessariamente dessa desigualdade entre ricos e pobres. Né? Aquilo que, em certa medida, vai ser a desigualdade entre o trabalho e o capital. Não é? Ou seja, essa desigualdade ela é estrutural. Não é? Essa é a ideia de estrutural. Essa desigualdade é elemento central do desenvolvimento capitalista. E a vigilância, que é, digamos, de certa forma, uma tecnologia para manter essa desigualdade funcionando, não é? Ela perpassa o ordenamento jurídico. Tá? Quer dizer, a vigilância é de competência do ordenamento jurídico. Né? Por que é de competência? Porque você tem que ser vigilante ao contrato que você faz. Né? Então, você, como contratante ou contratada, você tem que ser vigilante com relação aos termos do contrato. Né? Então, foi como eu comecei a minha exposição hoje e agora como termino. Né? Eu comecei a minha exposição hoje, né, dizendo que talvez não conseguisse, né, dar sentido a toda a minha exposição. Mas eu pedi, sejam vigilantes, né? Vejam o meu discurso, vejam se ele atende às demandas ao qual me propus. Não é? Quer dizer, a vigilância é uma tecnologia, né, necessária e universal para a sociedade em que vivemos. Ela nem sempre existiu, mas num dado momento, a partir da Revolução Industrial, ela começou a ser demandada, na medida em que a palavra empenhada não era mais um instrumento moralmente coercitivo. Né? Então, antigamente, eu empenhava a minha palavra e dizia, não, você pode confiar na minha palavra, que eu vou honrar, eu não preciso assinar um contrato. Não é? Eu empenho minha palavra e digo, minha palavra é o único bem que eu possuo. Hoje em dia, a palavra não vale muita coisa. Não é? Hoje em dia, a palavra é algo, né, bastante negligenciado do ponto de vista moral. Não é? Então, ou seja, eu posso fazer uma promessa e não cumpri-la. Não é? É um tema fundamental de Kant. Né? Kant vai dizer que esse é um problema fundamental. Né? A possibilidade de você não cumprir as suas promessas. Né? Então, não cumprir as suas promessas, desde que Kant começou a localizar esse problema, vem se tornando cada vez mais gravoso, e por isso nós desenvolvemos o sistema de justiça, né, para honrar os contratos, né, para que a gente possa, né, verificar que os itens dos contratos são rigorosamente cumpridos. Por isso nós temos
né, um sistema de vigilância que modernamente se chama, né, compliance. Né? A compliance é fundamentalmente esse sistema de vigilância. Né? Honre os termos do contrato ao qual você, de alguma forma, se comprometeu a cumprir. Né? E se você não cumprir, né, mecanismos de compliance no interior do Estado, no interior da empresa, né, mecanismos inquisitórios que estarão vigilantes sobre você, né, obrigarão você a cumprir os termos que você acordou em fazer. Você não foi obrigado a assinar o contrato, mas uma vez que você assinou o contrato, você tem que, de certa forma, se comprometer em cumpri-lo. Né? Então, Thaís, para tentar não avançar muito mais no nosso tempo, né, porque já estamos aí a 20 minutos quase do término do nosso horário programado, peço desculpas a Eliane e a Helena pela transgressão da norma, né? Mas, de alguma forma, né, tentando concluir aqui a sua pergunta, que é muito mais complexa do que eu tenho tempo para poder elaborá-la, tá? Eu penso que, evidentemente, que a vigilância ela é uma tecnologia que se aplica universalmente a todos, tá? Mas ela é seletivamente mais rigorosa com um em detrimento de outros, dado a uma questão econômica. Né? É evidente, né, que a pessoa que tem maior gabarito, né, melhor condição econômica, os instrumentos de vigilância são muito menos eficazes com relação a ele, porque parte-se, evidentemente, de uma pré-noção, né, de um preconceito, a palavra verdade é essa, de que pessoas ricas são pessoas mais ciosas dos seus deveres, né, ao passo que pessoas pobres não seriam ciosas dos seus deveres. Né? Quer dizer, e por isso exigiriam mais vigilância. Né? O que a realidade demonstra o contrário. Né? Essa que eu acho que é uma coisa que é bastante curiosa do Brasil. Né? O Brasil tem esse elemento, né, de que, né, a transgressão à norma, e é isso o trabalho, digamos assim, que antropólogos como Roberto da Mata, ou, não é, sociólogos mais contemporâneos como Gessé de Souza vêm chamando a atenção. Né? Quer dizer, a transgressão à regra jurídica, a norma universal estabelecida, ela é transclassista. Né? Ou seja, ela não está necessariamente aderida a uma única classe. Né? Todas as classes sociais, elas, né, têm modos diferentes de transgredir a regra. Né? O Gessé fala sobre não é, a ignorância da elite brasileira, né? Já o Roberto da Mata ele vai chamar a atenção da diferença entre o jeitinho e a carteirada do que olha você está falando. Né? Então, né, tendo em vista essas duas grandes obras sociológicas, né? Tanto Roberto da Mata, no início da década de 70, quanto do Gessé de Souza, ainda no século XXI, quer dizer, no século XXI, né, é interessante a gente localizar que esses dois autores, cada um a seu modo, eles apresentam para nós que essa transgressão à regra universal da legalidade é universal independentemente da classe. Né? As razões são diferentes. Né? As razões, né, dos ricos é diferente da razão dos pobres. Né? Entretanto, ambos estão, digamos, de certa forma, disciplinarmente, aí vem a sua questão, não é isso? Disciplinarmente, né, ortopedizados a transgredir a regra. Né? De uma certa forma, né, os que são de classe menos favorecida, a sua ortopedia, a sua disciplina é entender que a vigilância é mais rigorosa sobre ela. Né? Então, portanto, ele tem que ter mecanismos, né, mais sofisticados ou, né, mais engenhosos ou menos visíveis, né, de transgredir a regra. Né? Por outro lado, os ricos têm, né, a complacência, né, de uma posição de classe que lhe permite que os sistemas de vigilância não serão tão rigorosos contra ele. Né? Então, isso eu penso que, né, como tecnologia, a vigilância ela não discrimina quem ele vai vigilar. Todos nós vigiamos. Vocês me vigiam agora, não é? E na medida em que eu não satisfaço as questões que me colocam, vocês estão, né, de alguma forma me vigiando. Pô, né, a conferência do André foi bacana, mas ele não satisfez todas as perguntas que lhe foi colocada. Né? Então, esse mecanismo de vigilância impera na minha consciência. Né? Ou, pelo contrário, né, vocês vão dizer, não, a vigilância que fiz ao discurso do André foi eficaz porque ele não só satisfez as perguntas que lhe foi colocado, como também, né, atendeu outras demandas que não estavam colocadas a ele no primeiro momento. Né? Então, ponto central para concluir, né? Não querendo mais passar do tempo, porque senão a gente vai bater 9h30. A vigilância, sem sombra de dúvida, é uma tecnologia que surge com a modernidade. Tá? Né, Foucault vai dizer que anteriormente você tinha chamada, né, a pastoral da carne, tá? Que é um elemento que ele vai localizar nos mosteiros, né, da Igreja Católica no período medieval. Né? Então, essa vigilância, ela
não é? Ela surge nos mosteiros, mas ela só é, de certa forma, não é, expandida ao grau que nós temos hoje a partir da modernidade. Né? A tecnologia ela surge, né, no medievo, mas ela se expande, né, no mundo contemporâneo, após a Revolução Industrial, na medida em que as sociedades ocidentais, fundamentalmente, elas gozam, né, de uma explosão demográfica, né, um aumento populacional significativo, que apenas a ordem moral não é satisfatória para garantir a vigência dos contratos, de modo que você tem que aprimorar, né, o sistema de justiça e ampliar o sistema de justiça, aumentando a sua vigilância. Né? E aí faz com que, né, o sistema de justiça hoje atenda a todos universalmente. Né? Quer dizer, a última esfera de vigilância, não é, de vigilância é o sistema de justiça. Né? Quando todos os outros mecanismos de vigilância não operaram, não é? Quer dizer, que a expectativa não correspondeu, né, à realidade, você vigiou e essa vigília, né, ele encaminha para o judiciário. Né, falando, olha, a gente tinha uma expectativa, o contrato era esse, não é? Entretanto, a nossa vigilância do contrato não foi suficiente e agora eu quero uma medida, né, uma medida compensatória, né, pela inobservância do contrato firmado. Né? Então, eu peço a ação do judiciário para ele entrar com a força do Estado, né? Força essa que é política e não ética, né? A força ética, a força política do Estado, para obrigar aquele cidadão, aquele conjunto de cidadãos, a cumprirem o contrato que eles eventualmente firmaram com a outra parte. Né? Então, é muito importante a vigilância, reconhecer que a vigilância, apesar dela ser uma tecnologia universal, evidentemente, ela atua de modo diferente em segmentos populacionais diferentes. Né? Então, né, para finalizar, a vigilância, né, ao corpo negro, né, feminino no sistema prisional é menor do que o corpo negro masculino no sistema prisional. Não é? Estão os dois encarcerados, entende? Quer dizer, as prisões de alta periculosidade estão muito mais direcionadas ao público masculino negro, né, do que a população feminina negra. Né? Existem prisioneiras, né, de alta periculosidade? É claro que existem, mas, né, tendo em vista que a massa carcerária, né, ela é... Né, mais recentemente isso até mudou um pouco. Tá? É importante chamar a atenção. Quer dizer, muito recentemente a gente tem visto a explosão né, da população carcerária feminina, principalmente por prisão, e aí pegando a questão da Ellen, né, por prisão por pequeno aporte de drogas. Né? Quer dizer, a massa carcerária feminina hoje ela aumenta exponencialmente nos últimos 10 anos, tendo em vista que a maioria das mulheres presas são mulheres negras, de maridos encarcerados, e que acabam cometendo crime porque tentam ingressar no sistema prisional com algum tipo de droga e, portanto, não é, acabam cometendo, né, um crime que encaminha elas ao sistema prisional. Né? Mas, de todo modo, essa mulher que cometeu um crime de tentar, né, ingressar no sistema prisional com pequeno porte de droga, ela vai para um sistema prisional de menor periculosidade. Né? A vigilância ali é menor. Né? Diferente, por exemplo, da vigilância, né, de presídios. É um assunto assim, super complexo, né, professor Saldanha? Maravilhosa. Eu acho que a gente poderia ficar aqui mais 1 hora fácil, se não fosse o horário, né? Eu não sei até que hora esse grupo se reúne com você normalmente, até às 10? Não, a gente normalmente tem aula, esse grupo que aqui se encontra, tanto a Thaís quanto a Juliana, nós encontramos hoje de manhã. Né? A gente se encontra de 8 a meio-dia, né? É o horário da nossa aula. Né? Então, é uma agradável surpresa tê-las aqui no nosso encontro, porque já as encontrei hoje de manhã e retorno a encontrar agora. Né? Então, fico muito feliz, né, da presença de todos. Não pude ver todos e todas que estão aqui, mas, se me permite finalizar aqui, agradecer a Ana Karine, ao Daniel, a Elissa, a Giovana, a Júlia, o Gustavo, né, ao Humberto, que é meu aluno da UF, ao Jorge da Silva, a Juliana, ao Rui, a Raquel, a Thaís e ao Yuri. Tá? Nominalmente, aqui citando cada um dos presentes, né, quero agradecer a todas e todos pelo prestígio que puderam, né, trazer ao nosso evento. Né? Falo aqui em nome também do grupo da OAB. Obrigada, professora. Obrigada a todos. Elaine? A gente fica encantado, né, com a exposição do professor, porque ele nos provoca, e Foucault é uma leitura muito densa, mas é muito necessária para que a gente possa criar o que ele chama, né, de heterotopia, o pouco contato que eu tive. Exatamente o que Juliana trouxe, a questão do aborto da mulher negra. Eu vejo muito essa ideia, né, de que Foucault nos permite a
quebrar, né, a romper com essas verdades absolutas, né, professor? E é interessante a forma como você trouxe essa exposição, trazendo nessa ideia, nessa perspectiva da população e quanto isso impacta, né, na questão dos corpos ainda vigiados e como isso nos remete a nos movimentar, né? E tem essa frase do Foucault que eu gosto muito, né? O saber não é feito para compreender, ele é feito para cortar. E é assim que você fez aqui, professor, se me permite chamar você, né? Cortou mesmo, né? A gente tem verdades, a gente aprende a instituído, as próprias instituições nos condicionam a pensamentos já estruturados, e Foucault nos remete exatamente a pensar a história, né? A genealogia, como que isso se dá? E é um trabalho realmente que merece o nosso esforço, porque todas as forças nos move a pensar como a maioria, né? E isso nos remete a essa prisão que nós continuamos. Professor, te passo agora a palavra para você encerrar, de vez que eu sei que você ama falar, eu acho que é geminiano igual a mim. Eu gosto dessa ideia, assim, porque é um tema muito palpitante e que, de fato, seus alunos também estão de parabéns, e nós tivemos, o professor Saldanha também já teve presencialmente na Ordem, uma aluna também que faz parte lá da valorização da advocacia, já disse, né, é encantada, e eu também fiquei encantada. O Ellen falou, vamos trazer o professor Saldanha agora em 2024, vamos trazer 2025, 26, 27, a casa é dele. Muito obrigada, professor, agradeço a Raquel também, membro da nossa comissão, a Ellen e a todos presentes. Muito obrigada. Professor, Obrigado, encerra, finaliza aí. A palavra está contigo. Fiquei muito lisonjeado com a presença de todas e de todos, né? Espero que tenha contribuído de certa medida para, né, o progresso da reflexão de vocês, porque penso que isso é o fundamental, né, dos nossos encontros aqui. E, enfim, muito grato pela oportunidade de poder me dirigir, né, a um público mais diverso, né, que efetivamente a internet nos possibilita. Tá? Muito obrigado mesmo à OAB do Rio de Janeiro, né, à Comissão, né, de Filosofia e Literatura da OAB, na figura da Eliane e da Ellen, tá? E agradeço aos presentes pela paciência de escutar aí essa exposição mais ou menos estruturada, mas que penso que, né, acho que atendeu a expectativa. Tá? Muito obrigado. Um prazer enorme. Boa noite a todas e todos. Tá? Um grande abraço.